Você acha que conhece alguém só pelo uniforme que ela usa? E se eu te dissesse que, por trás do avental e da vassoura, estava escondida uma mente capaz de desenterrar um escândalo que poderia derrubar um político poderoso? Antes de começarmos, já se inscrever no canal, ativa o sininho para receber novas histórias emocionantes. E curte esse vídeo. Ninguém sabia de onde ela tinha vindo. Clara chegou numa segunda-feira chuvosa, com um casaco surrado e olhar distante, como quem já tinha vivido mais do que parecia carregar. Os corredores frios daquele escritório de advocacia jamais haviam recebido alguém com um silêncio tão ensurdecedor. Não que fosse rude, pelo contrário. Sempre educada, cabeça baixa, fazia o trabalho com precisão quase clínica. Mas havia algo nela. Um vazio que parecia esconder uma história emocionante. Algo inacreditável. Com o passar dos dias, os comentários começaram a pipocar nos cafezinhos entre reuniões. Ela nunca fala da vida pessoal. Será que tem um passado sombrio? Cochichavam. Outros diziam que ela parecia ter algo de nobre, de erudito, apesar do uniforme simples de faxineira. Quem já viu alguém daquela função organizar os livros da biblioteca do escritório por temas jurídicos? E sempre com tanto cuidado, como se entendesse o que estava fazendo. Aquilo, para muita gente, não fazia sentido. Gabriel, o estagiário mais jovem, foi o único que realmente reparou nos detalhes. Enquanto os demais voltavam aos próprios mundos após o expediente, ele notava que Clara ficava mais alguns minutos, às vezes olhando fixamente para a sala de reuniões, outras vezes parada diante de quadros com antigos processos. Era como se estivesse buscando algo. Uma emoção presa no tempo. Um passado engasgado. Algo naquele olhar. E naquela história, silenciosa, era no mínimo intrigante. Era impossível ignorar a inteligência dela. Certo dia, Gabriel a viu empilhando papéis descartados e separando por tipo de petição. Parecia saber o que era uma liminar, o que era um agravo. Ué, como ela sabe disso? Ele pensou. Ninguém havia ensinado. Ela simplesmente sabia. Como se aquilo já fizesse parte dela. O tipo de coisa que chama a atenção não por gritar, mas por sussurrar fundo, bem no peito da gente. Ainda assim, Clara mantinha-se firme no papel de faxineira. Não puxava assunto. Não sorria demais. Sempre com fones de ouvido varrendo os corredores como se estivesse apagando pegadas. Tem algo errado, dizia a recepcionista. Ninguém tão quieta assim não é normal. Mas será que era mesmo errado? Ou era só o reflexo de uma dor muito bem escondida, camuflada no som do aspirador de pó? Num dia qualquer, Gabriel derrubou sem querer uma pilha de papéis no chão da copa. Clara se abaixou rapidamente para ajudá-lo e, sem querer, fez uma pergunta precisa sobre um habeas corpus. Como você sabe disso? Ele questionou surpreso. Ela sorriu de canto e respondeu. É que eu gosto de entender o que acontece por aqui. Mas havia mais naquela frase do que ela deixava transparecer. Era como se cada palavra tivesse sido medida, e ele não conseguiu parar de pensar nisso. Quem era de verdade aquela mulher? Por que alguém com tanta percepção trabalhava ali, limpando o chão e lavando copos? E por que evitava tanto falar de si mesma? Gabriel não sabia, mas aquela história incrível ainda estava só começando, e talvez sem querer, ele estivesse no centro de um suspense prestes a explodir em emoção, surpresa e revelações. Porque Clara não era uma faxineira comum, e o que estava prestes a acontecer naquele escritório iria mudar não apenas a vida dela, mas a de todos ali. Inclusive a de Gabriel. Era quase hora do almoço quando Gabriel entrou na copa, buscando um pouco de silêncio depois de uma manhã caótica. Mas em vez da habitual solidão daquele cantinho abafado, ele se deparou com uma cena inesperada. Clara estava sentada à mesa, com um livro jurídico aberto. Um calhamaço denso, repleto de marcações. Não era um romance, nem uma leitura leve. Era doutrina penal. Aquilo simplesmente não fazia sentido.
Ou fazia. Sem fazer barulho, ele se aproximou e ficou alguns segundos observando. Clara passava as páginas devagar, os olhos atentos, como quem lia algo pela milésima vez, e ainda assim se surpreendia. Era impossível não notar a familiaridade dela com os termos técnicos. Parecia uma revisora de editora jurídica. Ou uma juíza aposentada. Você está estudando para concurso, Clara? Ele arriscou com um sorriso amigável. Ela levou um susto discreto e fechou o livro com rapidez. Ah, não, imagina. Eu só gosto de entender o que vocês conversam por... Aqui, respondeu, tentando parecer casual. Mas a voz saiu tensa, como se ela soubesse que aquilo poderia levantar suspeitas. Gabriel não insistiu. Mas o silêncio que se formou entre eles dizia mais do que qualquer explicação. Havia algo naquela história emocionante que ainda não tinha sido contada. Algo preso entre as páginas daquele livro pesado. A partir daquele dia, Gabriel começou a reparar mais. Não era a primeira vez que Clara lia textos jurídicos. Ela tinha uma forma curiosa de ouvir as reuniões à distância, fingindo estar limpando, mas sempre com um pano na mão e o ouvido no que se discutia. Era sutil, mas constante. Ela se posicionava estrategicamente nos corredores, perto da sala, da doutora Helena, como se esperasse ouvir algo específico. E toda vez que ouvia certas palavras, como dolo, reincidência ou qualificadora, seus olhos piscavam mais devagar. Ninguém percebia, mas Gabriel agora entendia. Clara tinha uma relação íntima com aquele universo. Não era apenas curiosidade, era conhecimento. Um tipo de memória que não se apaga com o tempo. Como quando alguém que já foi músico ouve um acorde distante e reconhece a canção inteira. Clara reagia aos termos jurídicos como quem reconhece os fantasmas de um passado ainda mal resolvido. Certa tarde, Gabriel deixou propositalmente uma petição na copa. Era um teste, ele sabia. Fingiu esquecer. Voltou 20 minutos depois e encontrou o papel dobrado de forma precisa, com uma observação. Escrita a lápis na margem, verificar prescrição. Aquilo não estava no texto original. Aquilo era de alguém que sabia o que fazia. A surpresa se transformou em certeza. Clara não era só alguém com uma história cativante. Ela era, ou tinha sido, alguém do meio jurídico. Mas por que esconder? Por que se manter em silêncio? Gabriel pensou em confrontá-la de novo, mas teve medo de afugentá-la. Aquela mulher carregava algo muito maior do que simples vergonha ou timidez. Era uma dor profunda, um mistério, uma história incrível ainda enterrada sob camadas de pó e silêncio. E ele sabia, o próximo movimento não seria dele, porque algo no escritório estava prestes a acontecer. Algo que faria o passado de Clara bater de frente com o presente, e nada mais seria como antes. O telefone tocou 3 vezes antes que a recepcionista atendesse com a costumeira frieza. Mas naquela manhã, a ligação não era trivial. Tratava-se de um pedido inusitado. Um processo arquivado há mais de 10 anos seria revisitado. Um caso de homicídio duplamente qualificado, com fortes suspeitas de fraude no julgamento. Ao ouvirem a notícia, alguns no escritório reviraram os olhos. Mais um cliente tentando lavar a barra, disseram. Mas Clara congelou. Ela carregava uma garrafa de café quando escutou o nome das vítimas. O copo escapou da mão e estilhaçou no chão como se o passado, ali mesmo, tivesse se despedaçado junto. O som dos nomes André Moura e Lucas Moura ecoaram como trovões. Eram seu marido e seu filho. O latrocínio que a destruiu. O crime que tirou dela tudo o que tinha, e que, no papel, fora encerrado com uma frase cruel. Sem elementos suficientes para a denúncia. Clara cambaleou até a copa, a respiração, presa, as mãos trêmulas. Ficou ali por minutos tentando retomar o controle, mas não conseguiu impedir as lágrimas. Foi quando doutora Helena entrou, distraída com relatórios, e a viu naquele estado. Você está bem? Perguntou genuinamente preocupada.
Clara balançou a cabeça afirmativamente, mas sua expressão dizia o contrário. Helena, experiente, percebeu que havia algo muito errado, mas não insistiu, não ainda. O resto do dia passou arrastado. Clara não conseguiu se concentrar em nada. Sua mente voltava sempre para aquele dia maldito. A chegada da polícia, o caixão pequeno demais, as perguntas sem resposta, os olhares desconfiados dos colegas e o sumiço súbito das provas. Tudo voltou como uma avalanche. E ali, naquele escritório que agora reabria o caso, ela sentiu algo inesperado. Esperança. Uma fagulha. Um sopro de justiça no meio do luto que ela havia sepultado com o próprio sobrenome. À noite, sentada no pequeno quarto de pensão que agora chamava de lar, Clara pegou a velha pasta escondida no fundo da mala. Ali estavam os recortes de jornal, a cópia do inquérito, os nomes rabiscados com caneta vermelha. Um deles circulado com força. Caio Brandão, o advogado que defendeu o réu e, curiosamente, hoje era sócio daquele escritório. A coincidência era absurda. Ou talvez não fosse coincidência nenhuma. Enquanto olhava pela janela, vendo as luzes da cidade distante, Clara sussurrou. Será que é agora? Aquela história emocionante ainda latejava em sua pele. O desejo de justiça renascia como uma chama tímida. Mas ela sabia. Mexer com o passado podia ser perigoso. Principalmente um passado enterrado sob mentiras tão bem costuradas. Ainda assim, havia algo dentro dela que não permitia fugir. E o destino, sorrateiro, já preparava as peças do tabuleiro. Porque Helena não tinha esquecido o olhar de Clara naquela manhã. E nos dias seguintes, começaria a ligar os pontos. Ponto por ponto. Helena não era do tipo que deixava passar detalhes. A reação de Clara, somada à coincidência do caso e à forma como ela parecia conhecer os meandros jurídicos, acendeu um sinal de alerta. Numa noite qualquer, após todos irem embora, Helena abriu seu notebook e decidiu buscar por Clara Moura, nome que havia escutado num murmúrio da própria durante o surto na Copa. O que encontrou a fez prender a respiração. Uma ex-promotora de justiça, desaparecida há mais de uma década, envolvida num dos casos mais estranhos do Ministério Público. As manchetes falavam por si. Promotora abandona carreira após tragédia familiar. Caso Moura arquivado por falta de provas. Suspeitas de envolvimento da máfia do transporte público são ignoradas. Helena ficou paralisada diante da tela. A mulher que limpava sua sala todos os dias havia sido no passado uma das mais respeitadas vozes do judiciário. E agora estava ali como faxineira, invisível, apagada, fugindo, ou talvez esperando a hora certa de voltar. Na manhã seguinte, Helena a chamou discretamente para uma conversa em sua sala. A porta se fechou, e o silêncio durou alguns segundos antes da verdade emergir. Você não é só a Clara, disse Helena com firmeza. Clara hesitou, olhou nos olhos dela e respondeu. Não, mas também não sou mais quem fui. O clima era denso, pesado, quase irrespirável. Mas o que se seguiu foi algo inesperado. Em vez de denunciá-la, Helena fez uma proposta. Preciso de alguém nos bastidores. Alguém com a sua mente. Você topa? Clara hesitou por alguns instantes. Anos escondida, reconstruindo a si mesma, evitando qualquer contato com o passado. E agora, uma porta se abria. Era perigoso. Era insano. Mas também era justo. E se havia uma palavra que ainda ecoava em sua alma, essa palavra era justiça. Com um leve aceno de cabeça, ela aceitou. Não como promotora, não como faxineira, mas como mulher disposta a ir até o fim. Assim começou uma aliança silenciosa. Helena passou a deixar documentos estratégicos em locais acessíveis. Clara estudava à noite, fazia anotações à mão, repassava detalhes que ninguém mais via. Era como se seu cérebro tivesse voltado a respirar. Como se o tempo todo ela só estivesse esperando a chance de renascer. E dessa vez, não para aparecer, mas para expor quem se esconde,
Nos corredores, nada parecia ter mudado. Clara seguia com seu uniforme simples, seus passos discretos, seus olhos baixos. Mas por dentro, tudo já era diferente. Havia tensão, emoção e uma expectativa quase sufocante. A história cativante que dormia dentro dela começava a despertar. E desta vez, com sede de verdade, o mundo ao redor continuava alheio. Gabriel notava olhares trocados, palavras suspensas no ar. Algo estava acontecendo. E ele sabia que Clara estava no centro disso. Mas ainda não imaginava o tamanho do terremoto que estava prestes a vir, porque o próximo nome que Clara encontraria nos autos do processo não era apenas conhecido. Era o rosto do inimigo. As noites se tornaram longas para Clara. A cada página virada, cada detalhe revisado, ela sentia a raiva e o espanto se misturando numa mesma colher de fel. Um dos nomes mais citados nos documentos era o de Dr. Caio Brandão. O mesmo que, anos atrás, havia defendido o acusado da morte de sua família. O mesmo que hoje sorria tranquilamente nos corredores do escritório, vestindo terno italiano e sendo chamado de mentor pelos jovens advogados. O mesmo homem que, agora, Clara tinha que cruzar todos os dias. Ela começou a montar um dossiê informal. Cruzou depoimentos antigos, horários, laudos periciais. Tudo cheirava a armação. Havia documentos com datas invertidas, testemunhas que sumiram, e até laudos assinados por peritos que já haviam morrido quando o caso foi reaberto. Era tanta inconsistência que doía. E a dor mais cruel era saber que tudo aquilo foi arquitetado por alguém que hoje ocupava uma sala com vista panorâmica para a cidade. Helena ficava perplexa com a velocidade e precisão das análises de Clara. Você ainda tem o olhar de promotora, dizia. Mas Clara não respondia. Não era mais vaidade. Era necessidade. Ela agora sabia que aquele escritório não era apenas uma ponte para seu sustento. Era o palco da sua história mais emocionante, do suspense mais cruel que a vida poderia escrever. E ela tinha um papel central nesse enredo. O de expor a verdade, custe o que custar. Certa noite, ao sair mais tarde do que o normal, Clara foi surpreendida por Gabriel. Ele a viu apagando as luzes da sala de reuniões e, por impulso, entrou. Você tá escondendo alguma coisa, né? Perguntou, sem rodeios. Ela arregalou os olhos. Eu não quero te prejudicar, só quero entender. Clara hesitou, e pela primeira vez, soltou um pedaço da verdade. Aconteceu algo comigo. Algo que não posso mais fingir que não existiu. Gabriel não recuou. Pelo contrário. Levou o computador para casa e começou a ajudá-la. Em segredo, acessava arquivos internos, históricos de processos antigos, registros em pastas esquecidas. Era um risco, mas também era uma forma de devolver um pouco do que a vida tirou de Clara. Se você vai se meter nisso, não vai ser sozinha, disse ele. A frase parecia saída de um filme, mas naquele instante, ela soou como uma promessa real. Juntos, os três formaram um trio improvável. A advogada experiente, a faxineira que já foi promotora e o estagiário que mal conhecia o peso do sistema. Mas havia entre eles algo raro, um propósito, um desejo de justiça que não vinha de manuais nem de discursos vazios. Vinha da pele, do sangue, daquilo que é impossível ensinar. No fundo, Clara sabia que estava se aproximando demais do perigo. Quanto mais cavava, mais sujeira aparecia, mas também era inevitável. Era como se estivesse sendo puxada por um ímã invisível, que a conduzia direto ao centro de um escândalo prestes a explodir. E o que estava prestes a ser descoberto não era apenas chocante, era criminoso. E envolvia muito mais do que ela imaginava. As madrugadas já não eram de descanso para Clara. Sentada à beira da cama, os olhos fixos em uma cópia amarelada do processo, ela tentava decidir entre duas dores. A de manter-se em silêncio para proteger sua nova vida simples, ou a de reviver todo o horror, desta vez indo até o fim.
Era como estar diante de uma porta aberta com fogo de um lado e vazio do outro. A cada linha lida, cada contradição descoberta, o peso da escolha apertava seu peito como um nó impossível de desatar. Na semana anterior, Clara havia descoberto um documento assinado por Caio, atestando que uma prova essencial fora acidentalmente extraviada. O mesmo Caio que agora ria alto nos almoços com os sócios, que falava em ética como: se tivesse inventado o conceito, se eu falar, destruo tudo, mas se eu calar, morro por dentro. Pensava Clara com os dedos pressionando as têmporas. Era mais do que um dilema profissional. Era humano. Profundamente humano. Mas a escolha que parecia tão solitária tomou outro rumo quando Gabriel entrou sem bater na sala de arquivos e a encontrou com as mãos trêmulas sobre os papéis. Por um segundo, Clara congelou. Ele viu o rosto dela mudar. Clara, o que é isso tudo? Sussurrou. Ela podia mentir. Podia esconder de novo, mas não escondeu. Pela primeira vez, ela olhou nos olhos dele e disse: é a história da minha vida. A voz saiu embargada e naquele instante a aliança se firmou. Gabriel, ainda verde no mundo jurídico, sentia um senso de justiça quase infantil, mas genuíno. Você não pode fazer isso sozinha. Eu tô com você, ele afirmou, com uma firmeza surpreendente. Clara quis impedir, proteger, afastá-lo, mas percebeu que o que ele precisava ouvir era exatamente o que ela nunca teve. Alguém dizendo: você não está só. Foi ali que algo mudou. Eles não estavam apenas reabrindo um caso. Estavam abrindo feridas profundas e costurando-as juntos. Helena, ao ser informada da decisão, também hesitou. Você tem noção do que pode acontecer? Perguntou. Clara apenas respondeu: o que pode acontecer? Já aconteceu comigo. Agora eu quero que aconteça com eles. Havia algo de cortante naquela fala. Uma frase que cortava o ar como faca. Clara estava decidida. E quando uma mulher que perdeu tudo decide lutar por justiça, nem o inferno se atreve a segurá-la. Mas o conflito não desapareceu. Todos os dias, Clara acordava com medo. Medo de ser descoberta, de colocar Gabriel e Helena em risco, de reacender a fúria dos que uma vez a silenciaram. A vida simples que ela construiu com tanto esforço, os dias comuns, os sorrisos discretos, o anonimato, podia ruir a qualquer instante. E mesmo assim, ela seguiu, porque certas histórias incríveis só encontram sentido quando a gente arrisca tudo por aquilo que acredita. Gabriel, por sua vez, passava a ver o direito com outros olhos. Já não se encantava com doutrinas ou discursos vazios. Via o direito como ele era, uma arma, que nas mãos erradas destrói, mas nas mãos certas, salva. Ele sentia que essa história cativante estava moldando sua própria vocação. E Clara, mesmo sem perceber, o ensinava mais do que qualquer faculdade. Mas nem todos estavam felizes com aquela movimentação nos bastidores. E as sombras, aquelas que sempre andaram soltas, começaram a se mover. Foi numa sexta-feira à noite que tudo começou a se encaixar. Clara, Gabriel e Helena estavam reunidos em segredo na sala de reuniões. Luzes apagadas, pastas espalhadas pela mesa, a tensão no ar quase palpável. Um arquivo recém-enviado por Gabriel trazia o ponto de virada. O contrato de transporte público de 2008, assinado por Alberto Gouveia. Um nome que até então parecia distante. Mas ali, entre cláusulas e carimbos, surgia o elo perdido. O réu condenado por latrocínio nunca agiu sozinho. E mais do que isso, não passava de um bode expiatório. A ficha caiu como um raio no peito de Clara. O nome de Alberto Gouveia era familiar. Ela o havia confrontado anos atrás como promotora, e pagou caro por isso. O homem agora era pré-candidato ao governo estadual, com uma campanha limpa, cristã, pró-família. Mas por trás do sorriso de político havia um assassino. Um homem que mandou matar André e Lucas porque eles descobriram um esquema de corrupção no transporte urbano. O filho de Clara, um menino de 8 anos,
Só estava no lugar errado, na hora errada. Pior do que isso, Caio Brandão, o sócio do escritório, sabia de tudo. Estava nas planilhas de repasse, nos extratos de honorários, nos áudios arquivados. Caio não só defendeu o réu como manipulou o inquérito para tirar Gouveia da linha de fogo. Ele vendeu a justiça, disse Helena com o olhar embargado. E Clara, mesmo já esperando, sentiu o chão sumir mais uma vez. A história incrível que a destruiu agora era exposta nua, crua, suja e absolutamente real. Foi Helena quem sugeriu o próximo passo. Se formos pela via formal agora, vão enterrar tudo de novo. Mas se abrirmos o caso informalmente, se a gente der vazão à mídia, talvez a promotoria tenha que agir. Gabriel, com a coragem juvenil que só quem ainda acredita no bem, carrega, concordou de imediato. Vamos expor tudo, mas antes vamos reunir as provas, uma por uma. E quando entregarmos, vai ser grande demais para ignorarem. Durante semanas, os três trabalharam como se estivessem em uma trincheira. Reviraram arquivos, ouviram testemunhas esquecidas, recuperaram gravações mal arquivadas. Clara reconstruiu a linha do tempo como quem monta o próprio luto. Era uma mistura de emoção, dor, cansaço, mas também libertação. Porque a verdade, por mais cruel que seja, carrega um alívio. E ela sabia, havia mais pessoas do lado de fora esperando por justiça, sem nem saber que estavam esperando. Enquanto isso, Clara escrevia anotações em um caderno pequeno, de capa dura, como se organizasse uma última carta. Era tudo o que ela sempre quis dizer e nunca teve a quem. Meu nome é Clara Moura, e esta é minha história. Um suspense emocionante e cativante que começava a ganhar força, como um rio que rompe as barragens do medo. Nada mais conseguiria pará-lo. E quando se sentaram diante da mesa para revisar tudo antes da entrega final, Clara disse apenas uma coisa. Agora eles vão saber o que é dor. Mas o que ela não sabia é que o inimigo já havia sentido o cheiro da ameaça. Na segunda-feira seguinte, um envelope pardo apareceu na mesa de Helena, sem remetente. Dentro, fotos em baixa resolução, mas suficientemente claras. Eram imagens antigas dela com um ex-colega de faculdade em momentos íntimos. Helena sentiu o estômago virar. Aquilo era chantagem, claro, um aviso. E a mensagem era óbvia. Parem. Mas parar já não era uma opção. É só isso que eles têm? Sussurrou engolindo seco. A corrupção estava viva e começava a reagir. Clara, por sua vez, passou a receber bilhetes anônimos. Um deles dizia apenas: se continuar, vai enterrar mais alguém. O medo voltou como um velho conhecido que nunca esquece o caminho. Ela olhava por cima do ombro ao sair do escritório. Trocou de caminho para casa 3 vezes na mesma semana, mas mantinha o rosto firme. Por dentro, a emoção fervia. E não era só medo. Era raiva. Raiva de saber que o mesmo jogo sujo que destruiu sua família agora tentava fazer o mesmo com quem ousava buscar justiça. Gabriel foi o primeiro a pagar o preço mais alto. Saía da biblioteca jurídica quando 2 homens de capuz o abordaram. Isso é só para te lembrar quem manda, disse um deles antes do primeiro soco. Foram minutos de pancadas, ameaças e silêncio. Quando acordou no hospital, o rosto estava irreconhecível. Clara correu para vê-lo. Ao lado da cama ele sorriu com os lábios inchados. Ainda tô com você. E aquilo partiu o coração dela, porque ele não precisava estar ali, mas estava, por escolha. A promotoria, ao receber documentos por vias discretas, começou a investigar internamente, mas tudo era travado. Protocolos sumiam, promotores pediam transferência, e até o procurador-chefe começou a ser pressionado por figuras políticas. O sistema inteiro balançava. Clara entendia com mais clareza do que nunca que o inimigo não era apenas um homem, era um mecanismo. Um monstro com muitas cabeças, alimentado por silêncio, medo e conivência. Helena quase recuou. Teve dias em que pensou em pegar um voo e desaparecer.
Mas Clara a lembrava diariamente da mulher que ela era antes do conforto, antes do medo. Você não me deve nada, dizia Clara, mas deve a você mesma. E essas palavras ficaram ecoando dentro dela como um sino de lucidez. Às vezes, é uma história emocionante de outra pessoa que nos empurra a reencontrar a nossa. As redes sociais começaram a ecoar rumores. Uma jornalista investigativa havia recebido pistas anônimas sobre um caso antigo de latrocínio arquivado de forma suspeita. Clara sabia que aquilo era o começo de algo grande, mas também era o início de uma perseguição mais feroz. Agora eles estavam nas sombras e nas telas, e como em todo bom suspense, o jogo sujo só piora quando a verdade está perto demais de sair à luz. Em meio ao caos, Clara escreveu no seu caderno de capa dura: a verdade cobra caro, mas mentir custa a alma. Aquilo virou seu lema. E mesmo com Gabriel entre curativos e Helena sendo pressionada, ela continuou. Porque no fundo, já havia perdido tudo uma vez. E quem perde tudo, passa a ser perigoso para qualquer sistema. O que ela não sabia era que, nesse tabuleiro, o próximo movimento ia vir de alguém inesperado. E a jogada seria decisiva. Aquela noite parecia igual a todas as outras. Mas Clara sabia que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Com o coração acelerado, sentou-se diante do laptop emprestado por Gabriel e gravou uma entrevista com o rosto fora de foco, a voz levemente distorcida. Meu nome não importa agora. O que importa é o que fizeram comigo, e com centenas de outras pessoas silenciadas por um sistema podre. A jornalista Mariana Campos, conhecida por não se curvar a pressões, recebeu o vídeo via e-mail criptografado. E em menos de 24 horas, o país inteiro já estava falando sobre aquela voz anônima. A matéria saiu com o título Ex-promotora desaparecida revela bastidores da justiça corrompida. E foi como acender um fósforo em um quarto cheio de gás. Os nomes envolvidos, inclusive Alberto Gouveia e Caio Brandão, ainda não foram citados, mas o impacto foi devastador. Nos bastidores, Clara recebia mensagens de apoio, denúncias semelhantes, relatos de outros que também haviam sido engolidos pela máquina. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava gritando sozinha no escuro. Aquela história emocionante tocou fundo em milhares de pessoas. O efeito foi imediato. A promotoria foi pressionada por deputados, jornalistas e entidades civis. Uma petição online com quase 500 mil de assinaturas exigia a reabertura do caso Moura. E mesmo sem dizer seu nome, todos sabiam. Aquela mulher, anônima, havia provocado um terremoto. Você sabe que agora eles vão vir com tudo, né? Alertou Helena. Clara apenas assentiu. Já não era sobre medo. Era sobre justiça. Era sobre dignidade. Era sobre a alma de um país. Clara, Helena e Gabriel agora operavam como um time silencioso, quase místico. Como num filme de tribunal, estavam sempre à beira do colapso emocional, mas também mais unidos do que nunca. As anotações de Clara viraram a base de uma denúncia formal elaborada por juristas independentes. Cada ponto, cada vírgula, era revisado com obsessão. Tudo precisava estar blindado, porque sabiam, do outro lado, a resposta viria como avalanche. E não demorou. Drones passaram a sobrevoar a casa de Clara. Helena teve seu carro seguido por 2 dias. Um amigo de Gabriel, um mero estudante, foi demitido sem explicação de um estágio numa estatal ligada ao grupo de Gouveia. Era guerra, silenciosa. Mas Clara não recuou. Se eu sumir, minha história já está contada. Não dá para parar agora. O que antes era uma vingança pessoal, agora era movimento, era causa, era símbolo, e a opinião pública fazia sua parte. Hashtags viralizavam, influenciadores se posicionavam e até artistas começaram a citar a faxineira jurista em entrevistas. Ninguém sabia exatamente quem ela era, mas todos sabiam do que ela falava. Era impossível não se identificar.
com aquela mistura de dor, coragem e vontade de virar a mesa. No fundo, Clara sabia que havia cruzado a linha. Não havia retorno. Mas havia paz. A mesma paz que vem quando a gente reencontra o nosso propósito. Porque justiça não é sobre tribunal, é sobre verdade. E ela estava mais perto do que nunca. Mas ainda faltava uma peça. E Clara sabia. Se quisesse encerrar aquela história de verdade, teria que encarar o homem que iniciou tudo, Caio. Era uma terça-feira abafada quando Clara decidiu subir ao último andar do prédio do escritório. As mãos suavam, mas o olhar estava firme. Nos bolsos do casaco, um pequeno gravador digital e uma cópia do dossiê. Dr. Caio estava sozinho, como de costume, encerrando contratos e sorrindo por telefone. Quando a viu entrar, arregalou os olhos, um misto de surpresa e deboche. Veio. Limpar minha consciência, Clara? Ironizou. Ela fechou a porta devagar e disse com frieza. Não, vim te lembrar do que você fez. Caio riu, mas o riso logo se transformou em nervosismo. Clara puxou uma cadeira, sentou-se e começou a fazer perguntas. Você manipulou o júri? Pagou pelo silêncio do perito? A assinatura no laudo era sua? Ele tentou disfarçar, mas os olhos traíam. Tentou inverter o jogo, acusá-la de invasão de privacidade, abuso emocional. Mas Clara não cedeu. Cada palavra dele era cuidadosamente ouvida. Cada frase uma peça do quebra-cabeça. Você destruiu uma família por dinheiro, ela disse. E nesse momento ele explodiu. Sim, eu fiz e faria de novo. Porque gente como você nunca vence. Foi aí que Clara apertou o botão do gravador. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Caio empalideceu. A máscara havia caído. Toda aquela postura de homem refinado e intocável desmoronava diante de uma mulher ferida, mas inteira. Clara não gritou, não chorou. Apenas levantou-se e disse: Você vai cair. Não hoje, mas vai. Saiu da sala com passos leves. Pela primeira vez em anos, seu corpo parecia mais leve, como se tivesse deixado parte da dor ali dentro, presa no eco da confissão. Mas a vitória teve um gosto amargo. Naquela mesma noite, Clara recebeu uma ligação anônima. A voz era masculina, fria e dizia apenas: O tempo acabou, doutora. E a linha caiu. Clara, que já tinha aprendido a ler o mundo com olhos de sobrevivente, entendeu. Estavam vindo atrás dela. Ela pegou a mochila, o caderno de capa dura, e saiu do quarto da pensão pela porta dos fundos. Ninguém a viu partir. Ninguém sabia onde estava. Apenas deixou um envelope lacrado com Gabriel. No dia seguinte, o escritório estava em alvoroço. Helena, ao notar a ausência de Clara, tentou ligar várias vezes, sem sucesso. Gabriel abriu o envelope que Clara deixou. Dentro, o gravador com a confissão de Caio, um bilhete escrito à mão. Agora é com vocês. E uma única foto. Clara com o marido e o filho, sorrindo num domingo qualquer, antes da tragédia. Gabriel segurou o choro, mas sabia o que precisava fazer. Eles agiram rápido. Helena acionou Mariana, a jornalista. Gabriel entregou as provas à polícia. Em menos de 48 horas, a confissão de Caio estava nas mãos do Ministério Público e Mariana já preparava a reportagem do século. Mas ninguém conseguia contato com Clara. Ela havia desaparecido como um sopro, como se tivesse cumprido sua missão e voltado à escuridão. E pela primeira vez, o mundo começava a ouvir, de forma inegável, uma verdade que ficou anos abafada. Só que agora, sem a voz da mulher que a trouxe à tona. A notícia correu como fogo em palha seca. Manchetes em todos os jornais. Sócio de renomado escritório confessa participação em crime arquivado há 12 anos. Vídeos da confissão começaram a circular. Edições especiais foram ao ar. E nas redes sociais, o nome Clara virou sinônimo de coragem, mesmo que ninguém ainda soubesse exatamente quem ela era.
A pressão sobre as autoridades se tornou insustentável. Dr. Caio Brandão foi preso preventivamente sob vaias na porta da delegacia. Seus sócios o abandonaram. Sua reputação, construída em cima de mentiras, desmoronava a cada nova revelação. Enquanto isso, a candidatura de Alberto Gouveia ruía em tempo recorde. Mariana divulgou os documentos que Clara, Gabriel e Helena haviam reunido. Provas de desvios, contratos viciados, escutas telefônicas antigas e testemunhos que voltaram à tona. O político tentou negar. Acusou perseguição, tentou culpar a imprensa. Mas era tarde. Perdeu apoio, foi abandonado por aliados e teve que se retirar da corrida eleitoral com a imagem irrecuperável. Aquela história emocionante havia finalmente virado justiça em praça pública. Gabriel não desgrudava do celular. Ligava para Clara, deixava mensagens, vasculhava redes, pensões, hospitais. Nada. Helena também buscava, acionou contatos, colocou uma advogada amiga na rodoviária central para tentar algum rastro. Mas era como se Clara tivesse evaporado. As últimas imagens dela eram das câmeras do metrô, pegando uma linha para o Terminal Norte. Depois disso, silêncio. Nenhum saque bancário, nenhuma ligação, nenhum sinal de vida. Foi então que veio o golpe final. Uma notícia de última hora. Um carro carbonizado havia sido encontrado numa estrada de terra. Havia restos humanos no banco do motorista e um crachá do escritório no assoalho. A polícia rapidamente concluiu. Trata-se de Clara Moura. O caso foi dado como encerrado. Um boletim frio, impessoal. A promotoria declarou luto oficial. Helena ficou em choque. Gabriel chorou pela primeira vez em público. A mulher que reacendeu neles a fé na justiça agora era só mais um nome na estatística dos que pagaram caro demais por desafiar o sistema. Mas como em toda história cativante, o fim não é sempre o que parece. Anos depois, numa cidadezinha, à beira-mar, um menino corria pelas prateleiras de uma pequena biblioteca comunitária, segurando um livro de aventura. "Mamãe, mamãe, olha o que eu achei!" gritou ele. E ali, entre estantes de madeira, uma mulher de cabelos presos e olhos cansados sorriu. Era ela, Clara. Vivia com outro nome, outro rosto, outra paz. Agora sim a justiça foi feita, murmurou, olhando o mar pela janela. A verdade foi revelada. Os culpados caíram. Mas ela sabia que certas batalhas exigem silêncio no fim. Porque nem toda heroína quer aplausos. Algumas só querem viver em paz com a própria consciência. A cidadezinha litorânea onde Clara reapareceu, ou melhor, renasceu, era pequena, com ruas de paralelepípedo e cheiro constante de maresia. Ninguém ali fazia ideia de quem ela fora. Era apenas a dona Clara da biblioteca, que organizava os livros com zelo e contava histórias incríveis para as crianças aos sábados. O sotaque leve e o olhar cansado não denunciavam a mulher, que enfrentou políticos, advogados e uma estrutura inteira para fazer justiça. E talvez fosse justamente isso o que ela sempre quis: deixar de ser a dor para se tornar semente. A biblioteca era modesta, mas cheia de vida. Clara sorria mais agora. Não precisava se esconder nos cantos, nem fingir que não entendia os códigos da lei. Ali, as histórias eram outras. Histórias de princesas corajosas, meninos viajantes, vilões que sempre eram vencidos, às vezes por justiça, outras vezes por compaixão. E era como se, a cada página lida em voz alta, ela também se reescrevesse, como se enfim pudesse se ver além da tragédia que marcou seu nome. O menino, filho adotivo de uma mulher da vila, a chamava de mãe com naturalidade. Ninguém sabia exatamente como aquela criança apareceu em sua vida, mas quem via os dois juntos percebia que havia laço. Não de sangue, mas de alma. Ela o ensinava a ler, ele a ensinava a rir. Juntos, formavam uma dupla improvável, assim como no passado, ela formara alianças com Helena e Gabriel. Só que agora, o enredo era outro.
Agora, o mundo era simples. E isso era suficiente. Às vezes, quando o sol baixava e o céu ganhava tons laranjas, Clara se sentava na areia, observando o mar. Pensava em tudo o que viveu, nos rostos que jamais esqueceria, nas vozes que ecoavam no passado. E, em silêncio, agradecia. Não pelo sofrimento, mas por ter encontrado no meio do caos a si mesma. O mundo tentou me apagar, pensava, mas eu escolhi reescrever. E esse era o tipo de redenção que nenhum tribunal podia conceder. Na televisão da vila, o caso ainda aparecia de vez em quando como documentário. Clara assistia de longe, com o rosto impassível como se não fosse sobre ela. Porque em parte já não era. Aquela Clara havia morrido. E no lugar dela nasceu alguém mais forte, mais sereno, mais livre. Alguém que entendeu que justiça não é vingança, é reparo. E que o silêncio às vezes é o único som que a alma entende depois da guerra. Helena, hoje aposentada, ainda escreve artigos sobre o caso. Gabriel tornou-se promotor e carrega no pulso uma pulseira com a frase: "Não esqueça a Clara." Eles mantêm contato de vez em quando, mas nunca perguntam onde ela está. Sabem que se ela quisesse, apareceria. E sabem também que a missão dela agora é outra: guardar o passado com respeito e viver o presente com leveza. E assim, com o som do mar e os pés na areia, Clara encerra sua história como começou, em silêncio. Mas agora, um silêncio, cheio de paz, e que de algum modo ecoa mais alto do que qualquer palavra. E aí, depois de tudo isso, ainda dá para julgar alguém pela roupa que veste ou pelo cargo que ocupa? A história da Clara não é só emocionante. Ela é um tapa na cara de quem acha que gente simples não tem poder. Ela mostrou que mesmo diante de um sistema corrompido, uma mulher sozinha, com coragem, inteligência e um passado cheio de dor, pode virar o jogo. Não foi fácil, custou tudo. Mas no fim, ela provou que a verdade sempre encontra um jeito de respirar. Quantas Claras você já ignorou por aí? Quantas histórias incríveis estão sendo vividas agora mesmo, em silêncio, ao seu redor? E se a próxima denúncia vier de alguém que você nunca imaginou ouvir? Essa história deixa um recado forte. Subestimar alguém pode ser o maior erro de todos. Se essa trama mexeu com você, comenta aqui embaixo o que mais te impactou. Curte o vídeo e compartilha com alguém que precisa lembrar que a justiça, mesmo tardia, pode vencer. Vem com a gente descobrir mais histórias reais, emocionantes e cheias de surpresas que o mundo esconde por trás da rotina.